Hoje a gente vai falar de um dos conceitos mais geniais, eu diria, da ciência da computação, a memória virtual. Olha só essa pergunta. Parece que desafia a lógica, né? Peraí, como é que um programa consegue ocupar um espaço que fisicamente não existe? É tipo tentar colocar 10 litros de água numa garrafa de 1 litro. Simplesmente não faz sentido. Pois é, parece mágica, né? Mas essa mágica é a base de como tudo funciona hoje em dia. Computador, celular, o que você imaginar. E não é mágica de verdade. O nome disso é memória virtual. E a gente vai desvendar agora, tintim por tintim, como esse truque funciona. Beleza, então. Para a gente entender o truque, primeiro a gente tem que sacar qual era o problema, qual era a barreira que precisava ser quebrada. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Antigamente a coisa era bem preto no branco. Se o programa era maior que a memória RAM, já era. Não rodava. Simples assim. Fim de papo. Só que aí veio a grande sacada. Peraí, um programa não precisa estar inteiro na memória o tempo todo. Pensa bem, num programa gigante, tem um monte de código para tratar uns erros super raros, umas funções que quase ninguém use. Para que deixar tudo isso ocupando espaço? E essa imagem aqui mostra essa ideia genial em ação. A memória virtual cria tipo um universo paralelo para o programa, um espaço de endereço lógico que é gigantesco. O programa, coitado, ele pensa que tem toda essa memória só para ele, mas na real o sistema operacional é que está no controle, liberando só uns pedacinhos de cada vez. E olha, os benefícios disso são absurdos. De repente, os programas podiam ser enormes. E mais, dava para rodar um monte de coisa ao mesmo tempo. Tudo abria mais rápido. E para quem desenvolve, nossa, a vida ficou muito mais fácil, sem precisar ficar contando cada megabyte. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A resposta está num negócio chamado paginação por demanda. E para entender, é só imaginar um bibliotecário bem preguiçoso. A ideia é super simples. Só traz uma página de memória do disco para RAM se for muito necessário. Igualzinho o nosso bibliotecário preguiçoso, que só levanta da cadeira para pegar um livro se alguém for lá e pedir. O sistema operacional faz a mesma coisa. Só busca uma página quando o programa realmente precisa dela. Agora, o legal é como é que o sistema sabe o que está onde. Olha só essa tabela de página. Cada linha ali tem tipo um interruptor, o tal do bit válido e inválido. Se está ligado, válido. A página está na memória, prontinha para usar. Se está desligado, inválido, quer dizer que a página está lá guardadinha no disco só esperando ser chamada. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando o programa tenta acessar uma página que está marcada como inválida? O computador explode? Trava tudo? Dá tela azul? Não, nada disso. O que acontece é uma coisa chamada falta de página, ou page fault. E o ponto mais importante é este: isso não é um erro, é tipo um alarme planejado. É o programa gritando para o sistema operacional: preciso daquela página que está no disco, traz ela aqui para mim, por favor. E aí começa uma coreografia perfeita. O hardware percebe a tentativa de acesso e apita para o sistema operacional. O OS, por sua vez, vai lá no disco, acha a tal página, procura um espacinho livre na RAM, copia a página para lá, muda o status na tabela para válido e pronto. Manda a instrução rodar de novo, do ponto onde parou. Para o programa, é como se nada tivesse acontecido. A página sempre esteve ali. Até aqui, parece tudo perfeito, né? Mas como dizem por aí, não existe almoço grátis. E essa mágica toda tem um custo, e ele não é baixo. Olha só essa comparação. Um acesso normal à memória RAM, a gente está falando de uns 200 nanosegundos. É um piscar de olhos, só que muito mais rápido. Agora, para resolver uma falta de página, com toda aquela busca no disco, isso sobe para 8 milhões de nanosegundos. A diferença é brutal, é astronômica. Para colocar em perspectiva, um único acesso à memória que causa um page fault é 40 mil vezes mais lento. 40 mil vezes. Por isso o objetivo número 1 do sistema é manter a quantidade de page faults no mínimo do mínimo possível. É uma questão de sobrevivência. Ok, isso leva a gente para o próximo problema lógico. E se acontece uma falta de página, mas a memória RAM já está lotada, não tem mais espaço? E aí? A solução é o que a gente chama de substituição de páginas. O sistema operacional precisa eleger uma vítima, uma página que já está na memória, para tirar de lá. Aí ele abre espaço e traz a página nova que estava faltando. É um ciclo sem fim. Tira uma, põe outra. E aqui tem mais um truque genial, o bit de modificação, ou como a galera chama, o bit sujo. Pensa assim, se a página que vai ser a vítima não foi alterada, se ninguém escreveu nada nela, para que salvar de volta no disco?
A cópia que está lá no disco ainda está perfeita. Então o sistema pode só jogar ela fora. Isso corta o tempo de espera pela metade. É uma vitória enorme. Então a grande questão é essa: como escolher a vítima certa? Porque se o sistema escolher mal, ele pode entrar num ciclo vicioso de ficar trazendo e levando páginas o tempo todo. E é aqui que os algoritmos de substituição entram em cena. A abordagem mais óbvia é a FIFO, First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, a página que está lá há mais tempo é a escolhida para sair. É super simples de fazer, mas nem sempre é a melhor ideia. Às vezes, essa página velha ainda é super importante. Nesse exemplo aqui, essa estratégia simples causa 15 page faults. E o FIFO tem uma coisa muito esquisita, totalmente contraintuitiva, chamada anomalia de Bellady. Acredite se quiser. Às vezes, se você der mais memória RAM para um programa, ele pode ter mais faltas de página. É bizarro. É uma daquelas coisas que mostram como a computação pode ser cheia de surpresas. Então, vamos comparar as opções que temos. O FIFO, a gente já viu, é simples, mas meio burrinho. Do outro lado, teríamos o algoritmo ótimo, que escolheria a página que vai demorar mais tempo para ser usada de novo. Seria perfeito. O problema? Precisaria de uma bola de cristal, né? Impossível. E aí, no meio termo, temos o LRU, Least Recently Used. Ele substitui a página que não é usada há mais tempo. Ele olha para o passado para tentar prever o futuro. É uma aproximação excelente do ótimo e, mesmo sendo mais complexo, o resultado é muito, muito melhor que o FIFO. No fim das contas, a lição que a memória virtual nos deixa é fundamental. Desempenho não é só ter a peça mais rápida, o processador mais potente. É sobre gerenciar os recursos que a gente tem de forma inteligente. É sobre trabalhar de forma mais esperta, não só mais rápido. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. No mundo em que os processadores ficam cada vez mais rápidos, será que o verdadeiro segredo para a velocidade de um computador não está mais no silício, mas sim nessa arte de gerenciar de forma inteligente esse espaço impossível da memória virtual? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar essa nossa análise.